Só em 1975, na sequência do 25 de Abril, é que Portugal reconheceu o governo da República Popular da China. Em finais dos anos 70, vive-se um novo modelo de desenvolvimento económico na China e a consolidação de um quadro de estabilidade política e abertura económica em Portugal. E é neste contexto, e ainda antes de finalizado o processo negocial de restabelecimento das relações diplomáticas, que nasce em 1978 a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. No seu início, a Câmara teve um papel muito relevante no aspecto de relação bilateral, também ao nível oficial, porque não existiam ainda relações diplomáticas. Depois das relações diplomáticas e durante algum período, esse papel continuou no sentido em que o diálogo era ainda muito incipiente e era muito concentrado em questões políticas e, portanto, era necessário desenvolver todo o lado comercial das relações entre os dois países. A Câmara foi a primeira instituição que, de um modo sistemático e persistente, promoveu o relacionamento económico e comercial e organizando o seu primeiro evento sob o tema As relações entre Portugal e China, que perspectivas? Numa iniciativa de sensibilização da classe política. As relações diplomáticas entre os dois países são oficialmente restabelecidas em fevereiro de 1979. Eu diria que a Câmara de Comércio contribuiu para que a relação entre povos se fortalecesse e através de algo que é muito importante, que são os atos de comércio. Atualmente, os investimentos são extremamente relevantes, estão na agenda do relacionamento económico entre Portugal e a China, mas a Câmara orgulha-se muito e todos os seus membros devem ter esse orgulho num passado de 35 anos. A Câmara procura estreitar os laços na dimensão comercial, organizando missões empresariais, convidando autoridades chinesas a visitar Portugal, promovendo conferências e iniciando a publicação regular de informação sobre as relações económicas bilaterais. A nossa Câmara foi instalada na véspera da instalação das relações diplomáticas entre a China e Portuguesa. Então, essa Câmara sempre desempenha um papel muito importante no sentido de promover conhecimento mútuo os dois povos, entre os empresários das duas partes. Os anos 80 serão determinantes no crescimento das relações comerciais, na normalização das relações políticas e no reencontro efetivo entre os dois países. Para a história, ficam a primeira visita de um chefe de Estado chinês a Portugal, o presidente Xianyan, em novembro de 84, retribuída pela primeira visita de um presidente português à China, o general Ramalho Yanes, em 1985. Um processo de aproximação que atingiu o seu auge em abril de 1987, com a assinatura da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a questão de Macau. Foi um período em que a Câmara consolidou o seu papel de principal veículo de promoção das relações económicas bilaterais. Portanto, acho que a Câmara deve ter uma função dupla, digamos assim, nos dois sentidos, de Portugal para a China e de China para Portugal. Em 1992, inauguramos a primeira sede da delegação em Macau. No mesmo ano, são ainda inauguradas as novas instalações em Lisboa. Em 1998, a Câmara assume a vice-presidência da Euro-China Business Association e em 99 reforçamos as duas parcerias com as principais agências de investimento públicas de ambos os Estados. As câmaras de comércio são um instrumento poderoso nas relações económicas entre os países. Eu acho que a história das relações entre Portugal e a China têm sido tão boas e foram tão longas que isso fez com que de facto, as relações económicas entre Portugal e a China se tenham vindo a desenvolver. E a Câmara de Comércio teve um papel importante, a Câmara de Comércio luso-chinesa, porque esteve permanente ao longo destes anos, sempre com atos que estimularam a aproximação entre os dois países. É uma década de excelência no estreitar das relações diplomáticas que culmina em 1999 com a consumação da transferência de soberania de Macau para a República Popular da China. Um ano depois, ocorre a primeira visita oficial a Portugal do chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Edmund Ho, que em 2000 inaugura as novas instalações da nossa delegação em Macau. Em 2003, é criado o Fórum Macau.
E o facto da China ter feito de Macau a plataforma para as ligações à comunidade de países de língua portuguesa foi importante, porque isso fez com que Portugal tivesse um papel relevante nesta ligação entre a China e os países da comunidade de língua portuguesa. Houve um evento que foi a criação do Fórum. Foi importante, foi uma plataforma em que os chineses disseram que queriam que as relações passassem por Macau, dada a ligação histórica de Macau a Portugal e à China. E então, esse facto permitiu que Macau pudesse ser um instrumento importante nas ligações e permitisse uma ligação entre a Câmara de Comércio e Macau. Em 2005 é criado um Conselho Empresarial e ainda nesse ano é formalizada uma parceria estratégica global que elege Portugal como um dos parceiros preferenciais da China. Sucedem-se as visitas e reforça-se a cooperação e o envolvimento de empresas. Todas as visitas de governantes portugueses à China, nomeadamente ministros e presidentes da República, em que a Câmara esteve sempre representada, foram momentos altos da atuação da Câmara de Comércio, além das visitas oficiais da China a Portugal, o último dos quais, Hu Jintao, o presidente Hu Jintao, que foi também um sucesso. A China atinge uma posição económica sem precedentes e as empresas chinesas partem para a internacionalização, consolidando rapidamente lugares de topo nos rankings mundiais das mais diversas áreas. Já começamos com a participação de grandes empresas chinesas muito prestigiadas, como a China Three Gorges na EDP e a seguir a State Grid na REN. São duas participações que eu penso que são históricas e que naturalmente abrem o caminho para outras participações, para outros investimentos de grandes empresas da República Popular da China em Portugal. Penso que a Câmara de Comércio Luso-Chinesa tem aqui um papel muito interessante. Seguramente que o século XXI é o século da China e por isso a Câmara de Comércio, como uma ponte entre Portugal e a China, quer contribuir com ações concretas, não unicamente com palavras, para que, ao nível económico, estas oportunidades do investimento chinês no mundo sejam também concretizadas em Portugal. Este novo ciclo abriu também todo um novo quadro de exigência para a Câmara de Comércio. Assim, em meados de 2012, iniciou-se um processo de reforma e modernização da Câmara, que, passados 35 anos da sua fundação, se estabeleceu como uma entidade de referência, agregando na sua composição associados de diversas dimensões e diferentes setores. Está atualmente em curso um processo de integração de empresas chinesas nos órgãos sociais, no sentido de conferir uma maior representatividade e capacidade de ação nos dois mercados. A nossa Câmara terá um papel mais importante para procurar e encontrar os projetos concretos de cooperação em todas as áreas. A Câmara será um instrumento cada vez mais eficiente na promoção dos negócios entre Portugal e a China, porque as empresas dos dois países apostam nesta plataforma e lhe reconhecem a capacidade de trabalho demonstrada ao longo do tempo. Ao festejar o seu 35º aniversário, a Câmara presta homenagem a todas as instituições e individualidades que muito contribuíram para promover esta relação tão próxima e especial entre a República Popular da China e Portugal. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. 35 anos a promover as relações económicas entre Portugal e a República Popular da China.